Bom dia, então, irmãos. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais um dia, Senhor, por podermos estar aqui para estudar um pouco mais a Tua Palavra, conhecer quem Tu és, Senhor, conhecer sobre o corpo de Cristo, a Tua Igreja, Senhor, como Tu tens instituído ela, Senhor, a maneira que ela deve proceder, o que ela pode fazer, Senhor, que possamos compreender todas essas coisas, Senhor, e dessa maneira, Senhor, viver para buscar santificação, buscar honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, Senhor, da maneira correta, Senhor. Nos ajude a nos congregarmos, Senhor, para edificação, Senhor, e não para outras coisas que não são proveitosas para o Espírito, Senhor, mas que possamos focar realmente nas coisas que são importantes em primeiro lugar, Senhor. E te oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então o que a gente viu na aula passada? Para quem estava? Alguma coisa, né? A gente viu duas coisas, basicamente. Uma primeira é que a igreja ela é uma instituição instituída, né, por quem? Por homens? Ou por Deus? É uma instituição divina. Então nós não nos congregamos porque é um ajuntamento que homens decidiram. E sobre esse aspecto, a gente viu algumas coisas, como, por exemplo, a incoerência de não ser membro de uma igreja. Como nós devemos nos tornar membros de igreja, como nós devemos nos congregar, como nós fazemos isso publicamente. A gente viu a importância de confessar publicamente o Senhor, que nós não podemos ter essa nossa fé de forma oculta. Certo? Precisamos confessar a Jesus Cristo aqui na terra e Jesus Cristo nos confessará diante de Deus, lá nos céus. Certo? Então a gente vê esse aspecto, essa questão da igreja ser uma instituição divina e não humana, diferente de todas as outras instituições que foram estabelecidas, criadas, regimentadas, constituídas por homens. A igreja não, ela é diferente. Então, diferente de um governo, de uma ONG, de qualquer outra instituição, a igreja ela tem o seu fundamento em Deus, diretamente. As outras têm mais diretamente em homens. E a gente viu também a questão dela ser visível e invisível. Então, quem faz parte da igreja invisível? Todos os verdadeiramente eleitos de Deus, né? Todos os eleitos de Deus, tanto de antes como do futuro, do porvir como de agora, todos que têm uma relação íntima com o Senhor, salvífica. Então, todos os que são de fato salvos fazem parte da igreja invisível. Então, são os eleitos de Deus de todos os tempos. Já a igreja visível, invisível porque nós não podemos saber. O chamado do Espírito interior, a gente não consegue julgar aqui de forma visível. Então, ela é visível somente, percebida somente por Deus. Nós não podemos fazer essa divisão aqui na Terra de forma clara. Já a igreja visível é composta por todos aqueles que professam publicamente a fé verdadeira, por mais que eles não tenham essa fé verdadeira. Então, a igreja visível é composta, obviamente, pela igreja invisível. Muitos da igreja invisível estão na igreja visível, mas também tem os hipócritas, os crentes os que se dizem crentes, mas de fato não têm esse relacionamento íntimo com Deus. E a gente viu que muitas coisas que são afirmadas a respeito da igreja, muitas vezes ela é afirmada sob um desses aspectos, o que não vale para o outro. Então, quando a gente fala que Cristo morreu pela igreja, a gente está falando que ele morreu pela igreja invisível, para aqueles que são realmente eleitos. Então, a gente não está falando que Cristo morreu por todo mundo que está professando publicamente a fé, porque nós sabemos disso. Cristo falou, no final do Sermão do Monte, ele falou: vocês que falam Senhor, Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, nós fizemos milagres, operamos aquilo lá, esses são realmente salvos. Então, Cristo não morreu por todos que professam publicamente a fé, mas somente aqueles que têm a fé verdadeira, que é um dom de Deus, do Espírito Santo. Então, a gente precisa dividir, separar esses aspectos para entender várias afirmações em relação à igreja, para a gente não incorrer em heresias que surgiram por aí e ainda surgem porque não conseguem diferenciar esse aspecto. E a Igreja Católica não aceitava a questão da igreja invisível, agora eles estão aceitando, mas ainda assim com muitos erros e distorções.
Hoje, então, a gente vai ver a questão, outro atributo da igreja, que é a questão da catolicidade. Então, toda vez que eu falar católica aqui, não entendam Igreja Católica Apostólica Romana. Quando eu falar católica, eu estou falando sobre o atributo, que significa o quê? Universal. É que a gente tem nosso credo. Creio na Santa Igreja Universal, ou na católica. Então, não estou falando da católica apostólica romana, nem da universal do reino de Deus. Eu estou falando sobre o atributo. Tudo bem? Então, católica universal, mesma coisa, mesmo sentido, palavras diferentes com o mesmo sentido, que não se referem a essas duas instituições que nós não consideramos igrejas, irmãs. Tudo bem? Então, o primeiro ponto é que nunca foi do desejo de Jesus Cristo que a igreja, instituída por ele, estabelecida por ele, ficasse unida em um só local. Certo? Então, Cristo nunca desejou que ela ficasse unida em um local. Por quê? Como é que alcançaria todas as tribos, povos, raças, nações, se ela ficasse em um só local? Ele dispersou isso por meio da sua providência, levando inclusive perseguições. Então nunca foi do desejo de Deus, explícito, decretivo e tudo mais, que a igreja ficasse em um só local, porque isso impediria, obviamente, o progresso do evangelho. A proclamação do evangelho que tem que abranger, chegar, alcançar toda a terra. Então, a catolicidade ou universalidade da igreja, ela não é local, certo? E nem visível. E nunca foi do desejo que assim fosse, certo? A gente até discutiu um pouco isso em outras aulas. A gente vai falar um pouco aqui também, né? Então, a pergunta que fica, então, existe uma universalidade, uma catolicidade real, apesar dessa separação externa que tem entre essas sociedades que estão adorando a Deus? Existe uma forma onde podemos falar que são todos universal? Então, esse aspecto duplo, ele de fato existe. Então, uma igreja local, cuja comunhão comum, né, ordinária, com outras sociedades, ela é limitada por vários aspectos, seja a distância, seja a cultura, a língua, muitas coisas nos separam de outras igrejas que realmente são igrejas. A gente tem essa separação, vários obstáculos. Ainda assim, a gente pode falar que existe uma igreja católica, possuindo uma universalidade que é superior em fé, em profissão de um Senhor e Salvador. Então, por mais que eu não tenha muitas coisas em comum, por assim dizer, ou terrenamente, com os crentes que estão do outro lado do mundo, ou mesmo crentes que estão em países vizinhos, nós temos, de forma universal, uma só fé, um só Espírito, uma única profissão, a mesma profissão que nós fazemos aqui publicamente, eles fazem lá, por mais que seja em outra língua, que não possamos entender nada, é a mesma profissão, é o mesmo Senhor, é o mesmo Cristo, o mesmo relacionamento externo, como a gente vai ver mais para frente. Então, sim, existe uma universalidade em todas essas igrejas que estão aparentemente separadas, certo? Seja por qualquer aspecto de cultura, religião não, cultura, língua e tudo mais. Quando a gente fala da igreja invisível, essa catolicidade, ela se refere que a igreja não está limitada a um lugar ou a um grupo de pessoas, certo? Em contraste com o que a gente tinha antigamente. Então, na dispensação do Velho Testamento, do Antigo Testamento, a gente tinha um local, certo? Bem estabelecido, um centro, onde todos deveriam congregar para lá, ir lá algumas vezes no ano para ter esse relacionamento com Deus. Existia essa questão local, né? Então, não era uma igreja que podia estar em qualquer lugar. Ela deveria ir, em certos momentos, para Jerusalém, para o templo, o lugar que Deus estabeleceu. Existia essa localidade, esse centro de adoração. Então, nós deveriam comparecer lá. Havia também uma linhagem de sacerdotes, uma ligação nacional. Existiam muitas coisas que deixava tudo lá em comum. Um povo escolhido que falava uma língua, que congregava, que fazia os rituais todos em uma só língua, em um só local. Existia isso na antiga dispensação. Agora, porém, não é mais assim. Nessa nova dispensação, no Novo Testamento, onde há um adorador verdadeiro, há ali um templo de Deus, adorando em espírito e em verdade, que é o que Jesus falou lá para a samaritana. Onde que a gente tem que adorar? Lá no monte onde os judeus falam, ou aqui onde tem o nosso monte? Onde que a gente vai adorar? Jesus Cristo respondeu o quê? Importa que adoremos agora como? Em espírito e em verdade. Já chegou o tempo,
em que agora nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito? Deus é espírito. O que significa isso? Precisamos ir a Jerusalém? Precisamos orar voltados para o templo, virando os nossos rostos para o templo? É só assim que Deus vai ouvir a nossa oração? Deus não está limitado como nós. Deus não tem os limites que nós temos. Deus é infinito, Deus é espírito. Ele não está limitado a um local. Nós podemos adorar a Ele, por mais que nós estejamos numa masmorra ou qualquer lugar que seja, impedidos, amarrados, presos, nós podemos adorar e orar a Deus, e Ele vai ouvir a nossa oração, receberá a nossa adoração. Então nós agora adoramos em espírito e em verdade. Não mais precisamos de uma linhagem sacerdotal. Não precisa ter aquela linhagem que vem após Pedro, Papa 1, Papa 2, Papa 3. Nós não precisamos mais disso. Nós adoramos agora diretamente. Nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, que está lá em Romanos 5. Pela justificação nós obtemos o quê? Paz com Deus e acesso. Nós temos agora um acesso direto a Deus por meio de um único sumo sacerdote. Não precisamos de uma linhagem de sacerdotes que são estabelecidas, eleitas toda vez no concílio lá em Roma ou qualquer lugar que seja. Não precisamos mais disso. Nós temos o nosso sacerdote perfeito, que não precisa fazer mais sacrifícios por si mesmo, que de uma vez por todas fez um sacrifício final e tem agora nos dá o acesso direto a Deus. Temos a doutrina muito importante da reforma do sacerdócio de todos os santos. Então nós não temos mais essas necessidades, não precisamos mais disso. Nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, sem essas limitações. Então a igreja invisível, ela não está limitada a uma denominação, a um grupo, a um local, a uma linhagem qualquer, certo? Nós estamos muito mais livres agora para adorar a Deus, certo? Então ela é católica no sentido muito mais amplo agora, certo? No sentido muito mais espiritual. Tudo bem? Sim. Pode falar. Existe uma postura para orar, tem que ser ajoelhado, depois abrir e tal, nada disso. Não existe nada disso. Você pode orar da maneira que achar mais conveniente. É claro, tem toda a questão de como está o seu coração, do respeito que você tem, né? A gente não pode orar pensando que Deus é igual a nós. Certo? Deus está acima de nós, mas nós temos liberdade para orar em pé, orar de joelhos, orar deitado, orar onde quer que seja. Afinal, a gente tem que orar sem cessar. Em voz alta, silenciosamente, não precisa sair voz. Deus não precisa que a gente produza voz para que Ele ouça. O que importa é o quê? O auxílio do Espírito Santo, né, conosco, com o nosso coração, para que a gente adore verdadeiramente, crendo que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. A postura física, de certa maneira, tanto faz. Eu não vou falar de qualquer maneira, porque a gente tem que ter respeito, é claro. Mas ela não estamos limitados a isso. Não existe uma limitação quanto à sua forma física, postura, momento, horário, local, forma para onde você está. Não existe nada disso. Tudo bem? Muito bem. Em relação à igreja visível, então, a igreja que é composta por aqueles que professam publicamente a fé verdadeira, por mais que não tenham a fé verdadeira, essa catolicidade se refere ao fato de professarem essa mesma fé e de estarem no mesmo relacionamento exterior. Então a gente viu que a igreja visível, por mais que tenha crentes hipócritas também, eles gozam de benefícios e privilégios exteriores que são verdadeiros. Certo? Esse relacionamento exterior é o mesmo que eu tenho aqui, que qualquer um membro da igreja visível tem em qualquer lugar do mundo. Certo? Então, a catolicidade em relação à igreja visível se refere a temos o mesmo relacionamento exterior. As mesmas bênçãos que tem na igreja aqui do Brasil, de Curitiba, tem nas outras igrejas. O mesmo benefício de ouvir a palavra de Deus na língua dela, tem também aqui. O mesmo benefício de termos os sacramentos, a graça de Deus sendo operada em nós, por meio da comunhão dos santos, eles têm lá também. Esse mesmo relacionamento, esse mesmo benefício, esses mesmos privilégios, todos os membros da igreja visível têm. Certo? Então, ela é católica também nesse sentido. O que a gente não nega, contudo, é que há entre igrejas locais
tanto interdenominacional como interdenominacional, a gente tem diferentes opiniões, certo? Diferentes práticas, certo? Diferentes formas de falar ou de fazer muitas coisas. Conquanto que essas diferenças elas não sejam essenciais, mais para frente eu vou pôr até uma frase de Calvino que ele fala algumas coisas que ele coloca como essencial. Se essas diferenças não são essenciais, elas não quebram a nossa comunhão com Cristo, há uma união superior a essas coisas, essas diferenças. Então, por mais que membros de uma certa igreja lá só aceitem batismo por imersão, por efusão, ou só crianças, não crianças, só crianças não, né? Não aceitem crianças ou aceitem crianças, por mais que essas diferenças não quebrem a nossa comunhão com Cristo, não sejam essenciais, não neguem, por exemplo, que Jesus Cristo é Deus, é o Senhor, se isso não quebra a comunhão com Cristo, não quebra a nossa comunhão com Ele. Nós temos ainda uma união superior a essas diferenças doutrinárias, conquanto que não sejam doutrinas basilares, fundamentais. Certo? Se negar a palavra de Deus, nós não temos comunhão com aquela igreja. Se uma pessoa fala que a palavra de Deus precisa ser atualizada, nós não temos comunhão com aquela igreja. Isso é essencial e fundamental. Se a gente nega a divindade, a palavra de Deus, a revelação dele, quem é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, ele perdeu a comunhão com Cristo. Nós também não temos comunhão com aquela pessoa, com aquela denominação. Então, se as diferenças não são essenciais, nós estamos sim unidos, uma só igreja, universal. Certo? E novamente, nós não consideramos duas igrejas. Certo? Há uma só sobre esses dois aspectos, tanto católica, né, universal, como uma igreja local, com todas as suas características específicas. Mesmo no Novo Testamento, a gente tem essa ideia das igrejas separadas geograficamente, muitas vezes com diferenças culturais, diferenças de linguagem, algumas vezes até algumas distorções ali doutrinárias que precisam ser corrigidas e tudo mais, mas sempre é falado que existe apenas um só reino de Deus, certo? Várias igrejas, por assim dizer, diferentes denominações, pensamentos, práticas, mas um só reino, certo? Um só reino, uma única igreja de Cristo, com algumas diferenças entre uma e outra, mas uma só igreja de Cristo, universal, certo? Algumas conclusões que a gente tira disso, a primeira é que a gente tem que observar essa ruptura que tem entre os crentes, entre os irmãos, que não estão separados nem geograficamente, nem culturalmente. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Por que existe essa separação se não tem esses obstáculos comuns que realmente vieram desde a Torre de Babel e tudo mais? Então, o que separa são o quê? Opiniões. Opiniões estão separando os crentes que estão unidos com a mesma cultura, a mesma língua, o mesmo pensamento, tudo bem parecido, somente opiniões divergentes que separam e criam várias igrejas, várias denominações, várias formas de governo, várias formas de adorar, formas de cultuar. Então, existe essa ruptura. E, antes de mais nada, como a gente falou, se a essência, se a comunhão com Cristo entre diferentes igrejas se mantém, essa catolicidade ainda é a base para que a gente tenha comunhão com elas. Nós podemos ter comunhão com elas, nós podemos ir nesses outros templos e adorar. Nós podemos ir a uma igreja que tem diferentes opiniões e adorar verdadeiramente a Deus. O que não vale para seitas. Certo? Nós não temos parte, por exemplo, numa missa. Se a gente entende a doutrina da missa, a questão do sacrifício novamente de Cristo, é uma heresia. Nós não podemos ter parte nisso. Não adoraremos a Deus em uma missa. Agora, em igrejas que nós consideramos irmãs, que têm opiniões diferentes, mas a essência se mantém, a comunhão com Cristo se mantém, nós temos ainda essa universalidade. Nós podemos frequentar também, ir lá, visitar e tudo mais, sem nenhum problema, sem nenhuma mancha na nossa ficha. Membros e ministros, então, eles fazem parte, primeiramente, dessa igreja católica. Certo? Um pastor lá, ele é pastor também. A gente não vai falar que ele não tem autoridade de pastor porque ele tem uma igreja com uma diferente opinião. Ele é pastor. Certo? Nós devemos respeitá-lo também com isso. Membros da igreja, de outras igrejas também são irmãos. Pode chamar de primo, o que quer que seja, na brincadeira, mas são irmãos. Certo? Fazem parte dessa igreja universal. A questão, então, é que essa catolicidade, ela demonstra, primeiramente, o mal dos cismas, das separações. Por que houve separações?
Existe uma parte justa nisso? Né? Igual quando tem divórcio. Os dois estavam certos e aconteceu um divórcio, sempre tem que ter pelo menos um lado em pecado. Então, essa catolicidade demonstra de mais nada esse mal das separações. Elas são fraquezas. Se separou por quê? Fraquezas pecaminosas que fazem com que o reino único de Deus pareça ao mundo estar dividido. Essa não é a intenção. Como a gente falou lá no início, a intenção de Jesus Cristo nunca foi que essa catolicidade fosse local. A igreja tinha que se espalhar por toda a terra. Mas nunca foi da... É difícil falar da vontade de Deus assim de maneira geral, mas nunca foi da vontade assim... Qual que é o termo técnico mesmo para vontade que... Não que ele decreta, mas aquele... Que ele tem como, por exemplo, os 10 mandamentos? Esqueci. Mas nunca foi da vontade de Deus, nesse sentido, que eu esqueci exatamente o nome, que a igreja parecesse dividida. Certo? Isso não é algo que traz benefícios para nosso testemunho de Jesus Cristo no mundo. Certo? Então, esses cismas, eles mostram, na verdade, o nosso pecado, o pecado das pessoas. Certo? Contudo, há razões onde essa separação não é pecado, onde ela é necessidade. É um dever para que a gente mantenha essa elevada unidade da Igreja de Cristo, nos separarmos de uma certa instituição. Certo? Quando essa condescender, né, com essas condições da comunhão daquela igreja, seria um pecado. Por exemplo, por que a gente se separou da Igreja Católica Apostólica Romana? A gente poderia permanecer nela? Não. Então, há situações em que é um dever que a gente separe de certas instituições, que a gente não tenha comunhão qualquer com eles. Certo? Com eles que se afirmam ser crentes, mas realmente não são, como Paulo diz lá, com eles nem coma. Não tenha parte nenhuma. Você pode se relacionar com as pessoas do mundo que nem afirmam ser crente, mas aqueles que falam ser crente, mas não são, vivem em pecado, não, nem sequer coma com eles. Não os convide para sua casa, eles não têm parte nenhuma com você. Essas igrejas que realmente abandonaram a Cristo, falam ser de Cristo, mas não fazem nada que Cristo realmente manda, do essencial, não tenha comunhão com elas. É um dever do crente separar-se delas. Certo? Sair literalmente da igreja e procurar outra. Então, há situações em que isso é justo e é um dever. Certo? Agora, separar por razões triviais, arbitrárias, é uma grave ofensa. Não concordo mais com fulano, fui machucado, ouvi certa coisa, agora eu quero sair por isso, vou fundar a minha igreja por razões triviais, arbitrárias, é uma ofensa. É um pecado. Certo? Não tenham dúvida sobre isso, porque a gente está alargando ali as brechas da comunhão da igreja visível de forma intencional. Então, separar-se por razões triviais não é bom, é um pecado, é uma ofensa. Certo? A gente está fazendo com que a igreja pareça dividida. Então, precisamos de sabedoria, como tudo na vida. Há momentos em que precisamos separar e há momentos em que separar, na verdade, é pecado. Certo? Mais para frente a gente vai ver sobre questões, de fato, essenciais. O que seria essencial, o que é doutrina essencial, o que a gente poderia relevar, por assim dizer, né? Tudo bem até aí? Tem um pecado ainda maior quando a gente separa de uma igreja e, na verdade, a gente repudia todas as demais igrejas. O que acontece muito, tanto antigamente, afinal, o autor aos Hebreus falou para as pessoas não deixarem de congregar, como era o quê? Costume de alguns. Hoje em dia também tem pessoas que falam, a fulano me tratou mal, a esposa do pastor, coisas assim. Agora eu não vou na igreja porque é cheia de pecadores. E não vou em igreja nenhuma mais, eu vou adorar a Deus em casa, com a minha Bíblia e tudo mais. Repudiando todas as igrejas, isso é uma gravíssima ofensa. Já não é nem por razões triviais que se separa da igreja e vai para outra. Simplesmente separou de todas as igrejas. E a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Como é que a gente não vai ter comunhão com o corpo de Cristo? Por questões, muitas vezes, triviais. Então, essa é uma grave ofensa. Tem uma frase da Confissão de Fé de Westminster, na seção 25, que fala que a igreja visível é a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação.
certo? Possibilidade comum de salvação. E não faz sentido, portanto, alguém que seja crente, que tenha comunhão com Cristo e não tenha comunhão com seu corpo. Não faça parte de uma igreja, que não seja membro de uma igreja. Isso é uma grave ofensa. Nós estamos rejeitando o corpo de Cristo que foi instituído para o nosso benefício. Essa é uma instituição divina, estabelecida, apontada por Deus para a proclamação do Evangelho, sem dúvida nenhuma, para a edificação de quem? Dos seus eleitos, dos salvos. Essa igreja aqui não é simplesmente para uma razão social, é para a edificação de todos os santos, para a santificação. Então, não ter comunhão com a igreja é pecado. Comunhão dos santos é necessária, foi para o nosso bem. Não faz sentido nos afastarmos de igreja. Tudo bem? Alguém discorda disso? Sim, irmão. Uma pergunta. Sai de estar numa igreja, igual eu fiquei na congregação cristã há 20 anos, mas eu não me sentia, não era aquilo que eu estava buscando. Eu vim para cá. É errado? Então, você não está fundando uma igreja, você não está... Primeiro a gente tem que ver, congregação, você está falando congregação de uma igreja, irmã? Cristã, de fato? Ou de uma seita? Se é uma seita, não há dúvida que você tem que sair. Agora, tem muitas coisas que nos fazem mudar de igreja, que são motivos justos. Mudei para um local onde é mais fácil congregar perto, lá também adoram verdadeiramente a Deus, é uma igreja... que busca santificação, não tem problema mudar para uma igreja. Ou você chega numa cidade, você procura a igreja que você mais se adapta. Eu não vejo pecado nenhum nisso. O pecado é quando você sai da igreja, sai arrastando pessoas, sai falando mal, aí sim há pecado nessa mudança de igreja. Agora, existem motivos que, sem dúvida nenhuma, são justos para que você vá de uma igreja para outra. Eu me adaptei melhor... Já existem essas várias igrejas com diferentes formas de adoração, que são igrejas verdadeiras de Cristo. A gente pode procurar que a gente se adapte melhor. Não vejo nenhum pecado nisso. O que a gente não pode fazer é sair separando, criando mais igrejas, alargando, né, as brechas e dando razão para pessoas criticarem, levando pessoas e tirando pessoas das outras igrejas, pescando no aquário dos outros, como falam, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é estranho e errado. Sim. E, assim, o que dizer, por exemplo, de pessoas que optam, no seu entendimento, de se separar da igreja, das demais pessoas, para estar apenas em oração? Por exemplo, caminhar as canelas, os pés descalços. Isso a gente pode considerar como uma seita também? Olha, eu não sei exatamente o que é isso. Muitas desses conventos e tudo mais são de seitas. Porque é um entendimento errado sobre até a origem do pecado. Porque muitas vezes o motivo é o quê? Se separar para evitar o pecado. Mas de onde surge o pecado? É do seu relacionamento com as pessoas, com o mundo? Ou é do seu coração? Então, isso já parte do entendimento errado. O que já desmorona tudo. Já que muitas vezes é acompanhado de várias heresias que vêm por aí. Porque a gente não foi chamado para deixar o mundo. Como é que a gente vai, né, estabelecer, ser sal, luz e tudo mais no mundo se a gente fica isolado? Então, nunca foi do propósito de Deus que a gente se isolasse do mundo. A gente tem que fazer a diferença. Certo? Com toda a sabedoria, né, com todo o entendimento, preparando os membros da igreja, não simplesmente lançando eles às feras e tudo mais, para dar razão da fé e tudo mais, mas essa separação, ela não faz sentido em nenhuma forma que a gente pense. Certo? Nenhum ponto bíblico leva a deduzir que essa separação do mundo realmente é benéfica, ou que deveria ser feita. Muito pelo contrário, mina o objetivo de muitas coisas que a gente tem na Escritura. Certo? Então, não faz sentido. Agora, afirmar que é pecado, aí depende, né, do ponto de vista e tudo mais, né? E até por não, eu pelo menos desconheço se existe de fato o estudo da palavra na ambiente. Entende? Até que ponto, como que é conduzido isso? Chama a atenção, às vezes, essa escolha da pessoa em separar-se para estar em oração. Como se fosse mais santo espiritual, né? É interessante até ver a questão do casamento.
O que Paulo fala quando o casal quer se separar para orar? Pode ficar separando indefinidamente para orar? Não, porque isso dá brecha para Satanás. Então o casal quer separar um pouco para orar, mas que não demore. Se unem novamente, porque isso só vai dar brecha para Satanás. Isso não vai ser nem um pouco benéfico. Quanto mais se separarem para o convento e irem para o longe, onde muitas vezes é proibido até casamento, né? Então não tem porquê. Muito pelo contrário, né? É maléfico do que benéfico. Tudo bem? Então a gente não tem que se amoldar à cultura, mas renovar a nossa mente, né, com a palavra de Deus para transformar a cultura. A unidade da igreja invisível também, antes de mais nada, ela é superior à da igreja visível. Porque muitas igrejas aí colocam o relacionamento externo, a igreja visível, como algo superior, como, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, onde a igreja visível é onde realmente acontece tudo, a salvação, o relacionamento é o que é mais importante do que a igreja invisível. Mas não é isso. A igreja invisível é o quê? É esse relacionamento interno, interior com Cristo, com o nosso Salvador, essa união que é, sem dúvida nenhuma, superior a qualquer coisa da igreja visível. Então, muitas denominações e heresias partem de supor que a igreja visível tem prioridade. É uma comunhão, um relacionamento superior do que a gente tem internamente com o Espírito Santo, com Deus, né, com Cristo. Então, os membros da igreja visível são cada um e todos eles unidos a Cristo e unidos uns aos outros pela comunhão de um só Espírito. Então, essa união, sem dúvida nenhuma, é superior. E a nossa comunhão que a gente tem com igrejas que são diferentes, então, se baseia nessa comunhão de um só Espírito. Certo? Essa união é superior do que a da igreja visível. Então, eu amo meu irmão de outra igreja da mesma forma que eu amo os irmãos da minha denominação. Certo? São todos participantes do mesmo Espírito. Certo? Não há diferença nesse sentido. Eu não posso me colocar ou os irmãos da minha denominação como superiores aos de outra, porque tem opiniões diferentes que a gente considera mais elevada. São todos da mesma família. Certo? Eu me importo com cada um deles. Todos eles, cada um e todos eles unidos a Cristo. Então, outro ponto é a questão da perpetuidade, né? Da promessa de Cristo, que ele falou aqui sobre a igreja, né? Que a igreja está sobre a rocha e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Isso não se refere a uma igreja local. Se refere à igreja católica, no sentido da igreja universal. Porque há igrejas, que a gente pode numerar várias, que se desviaram. Então, essa perpetuidade da igreja como testemunho de Cristo se refere à igreja católica, à igreja universal. Por mais que ela mude de nome, de placa, saia do centro de uma região, vá para a Europa, venha para a América e se espalhe por aí, essa igreja que vai ser testemunho até que Cristo volte, ela não se refere a uma igreja local. Certo? Desde as igrejas lá do Apocalipse, né, quais delas ainda estão como testemunho? Se desviaram, acabaram. Então, essa perpetuidade se refere à igreja católica, no sentido dela ser de uma igreja universal que abrange muito mais do que uma denominação, uma placa, um nome específico. Certo? Então, essa é a igreja que vai permanecer até o fim dos tempos. E as promessas, então, de que a igreja será guiada pelo Espírito Santo a toda a verdade, não desviará dela, se refere também à igreja católica, porque a gente conhece muitas igrejas que se desviaram. Então, igrejas locais podem se desviar da verdade e a gente tem observado isso bastante ao longo da história. Tanto a história recente como a história mais antiga, a gente vê igrejas que se desviaram. E a Confissão de Fé, novamente, ela fala sobre isso, a Confissão de Fé de Westminster, ainda na seção 25, fala que as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado a ponto de não serem igrejas de Cristo, de não mais serem igreja de Cristo, e sim sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele. Certo? Então a promessa é que sempre haverá uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele. Mas algumas igrejas, por mais que sejam puras, haverá mistura, erro, e podem se degenerar ao ponto de não mais ser igreja de Cristo, mas sinagoga de Satanás. Certo? Então toda igreja, não é porque ela é antiga que ela é verdadeira. Não é porque ela abrange mais de 1 milênio
que ela é pura e santa e adora segundo a vontade de Deus. Certo? Não é a idade dela que afirma a sua verdade. Certo? Muito bem, então como que a gente fala que uma igreja é verdadeira, se não é pela idade? A gente vai pensar agora em julgar igrejas. Certo? Em definir marcas para igrejas, para a gente afirmar se uma igreja é realmente a igreja de Cristo ou sinagoga de Satanás. E é um ponto importante, extremamente importante. E já foi falado aqui, inclusive, que poucas decisões são mais importantes na vida do que a decisão que você toma em relação à igreja que você frequenta. Mais importante do que o seu casamento. Porque a igreja é a que vai cuidar do quê? Da sua alma. Certo? Da forma correta de se religar a Deus, de ter um relacionamento com Deus. Então não é uma decisão trivial, não é algo que a gente toma porque meus filhos estão mais felizes ali, tem mais crianças. Não é esse o parâmetro que a gente escolhe para definir a igreja que a gente vai frequentar. Porque se aquela igreja é uma sinagoga de Satanás, meus filhos vão felizes para o inferno. E não é isso que eu quero. Então é extremamente importante que a gente saiba distinguir entre espíritos, entre igrejas, entre realmente igreja de Cristo e sinagoga de Satanás. Então é um ponto que precisamos discutir, especialmente nos nossos tempos. Afinal, após a reforma, não surgiram apenas várias igrejas fiéis a Deus, mas surgiram também o quê? Várias seitas. Certo? Que é uma frase até famosa de Lutero, né? Que falou que se ele traduzisse a Bíblia e tudo mais, ia abrir uma porteira para tudo quanto é heresia. Ele falou, se for, que assim seja, porque é importante que todos tenham direito à Bíblia, a estudar a Bíblia, a compreender a palavra de Deus, a interpretar por si mesmo a palavra de Deus. Eles não têm o direito de interpretar de forma errada, mas eles têm o direito de ler a Bíblia e interpretar por si mesmo. Por mais que isso custe a entrada de heresias, de seitas no mundo, que assim seja. Porque a palavra de Deus tem que estar disponível ao povo de Deus. Não só em latim, sendo feito lá de forma que ninguém entenda. E com isso, sem dúvida nenhuma, como a gente conhece, sabe, surgiram não poucas seitas. Então a gente precisa saber se aquela igreja é de Cristo ou é de Satanás. Certo? Então a gente precisa de critérios ou testes para julgar quais grupos que afirmam ser igreja de Cristo são realmente dignos de receber esse nome, esse título. Certo? Isso não é soberba, isso é necessidade. É um dever de todo crente fiel a Deus, porque nós não podemos ter comunhão com Satanás. Aqui tem uma frase de Agostinho sobre os donatistas, que começaram a separar da igreja católica. Eles afirmavam que eles eram a igreja verdadeira, eles eram contra alguns lá que numa perseguição ajudaram os perseguidores e tudo mais. Então Agostinho lutou contra eles, né, onde eles afirmavam ser a igreja verdadeira. Agostinho falou que entre nós e os donatistas, a questão é onde estaria a igreja, né, quem que é realmente a igreja verdadeira. O que, portanto, devemos fazer? Pergunta Agostinho, né? Com nossas palavras deveremos questioná-la, questionar a igreja se ela é realmente verdadeira ou não. Por acaso, com as palavras do cabeça, nosso Senhor Jesus Cristo, julgo que com as palavras dele devemos questioná-la sobre o que é a verdade e como melhor conhecer o seu corpo. Então, como é que a gente sabe o que é realmente verdade? Qual que é a nossa fonte para que a gente descubra o que realmente é verdade? O nosso pensamento? O que a gente acha? O que está no nosso coração, como a gente fala, né, por assim dizer? Ou o que Deus revelou? Então, para saber a verdade, a verdadeira, nós precisamos da palavra de Deus. As palavras, então, de Jesus Cristo, por elas é que a gente julga se uma igreja é verdadeira ou falsa. É por Cristo que a gente conhece melhor o seu corpo, não pelo que as pessoas falam, porque as autoridades falam. Que muitas vezes a gente vê argumentos como esse. Porque o bispo de tal denominação falou isso, então isso é a verdade? Não. Então não são pelas palavras de homens que nós julgamos e estabelecemos os critérios para definir quem é a igreja de Cristo, quem não é. Qual grupo que afirma ser igreja de Cristo realmente é igreja de Cristo. Mas é por Cristo, pela palavra de Deus, que nós conhecemos o seu corpo. Então, de novo, algo que a reforma trouxe que é extremamente essencial, né? A Bíblia é o único padrão de fé que nós temos, né? E de prática também. Então, nela que a gente vai buscar as ferramentas para decidir essa controvérsia, para a gente julgar as igrejas.
Afinal, a gente não deve julgar precipitadamente, mas precisamos julgar e discernir os espíritos, para ver o que realmente é de Deus, o que provém da palavra de Deus e condiz com a palavra de Deus, do que não. Então, da mesma forma que as Escrituras nos dão princípios para julgar quem está habilitado a ser chamado de cristão, verdadeiro fruto, aquele que não faz sentido um espinheiro dá figo, né, uma árvore mal dá um fruto bom, da mesma forma a gente vai tirar os princípios e a Escritura vai nos dar princípios para julgar quais igrejas são de fato fiéis ou não. Quais grupos que professam ser cristãos realmente são dignos de serem chamados cristãos. E esses princípios, eles são difíceis de aplicar. Então, antes de mais nada, isso não é algo que a gente pega um checklist e vai tic, 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 pronto, isso aqui é a igreja. É algo difícil de se aplicar. Tanto para indivíduos, que não é algo que a gente faz temerariamente, né? Você não é crente, você não está agindo como crente, não é algo que a gente sai falando assim de qualquer maneira, onde a gente precisa ter muito temor para fazer isso, como para grupos. Então, a diferença de padrões bíblicos, ela é, antes de mais nada, uma questão de grau. Muitas vezes a gente vai ter igrejas que estão mais próximas do padrão bíblico do que outras, em grau diferente de santificação, tanto como para pessoas, como nosso símbolo estiver falando bastante, né? Várias pessoas estão em graus diferentes de santificação, na sua caminhada de santificação, grupos, igrejas, denominações também. Então tem essa questão de grau, certo? Não é algo fácil de aplicar, você está muito abaixo do padrão que deveria ser. Quão abaixo? Qual que é o nível? Qual a porcentagem? Como que a gente define realmente isso? A gente tem certeza do que tudo que a gente afirma é realmente a verdade de Deus? Todas as nossas doutrinas são realmente certas? A gente pode afirmar com certeza isso? Nem isso a gente pode. Como Calvino mesmo falava, somente o onisciente ele pode dar realmente certeza absoluta de qualquer coisa. Nós não somos oniscientes, nós não somos perfeitos. E muitas doutrinas que nós afirmamos ser verdadeiras, na verdade, podem estar erradas. Certo? Então, aplicar esses princípios são complicados. Mas por mais que seja difícil aplicar esses princípios, por mais que a aplicação prática deles seja complicado, não deve haver dúvidas de que há princípios nas Escrituras para isso e que nós devemos fazer isso. Certo? A dificuldade não é um empecilho para a gente não mais fazer, porque é necessário de novo. O que importa? Fazer de qualquer maneira e estar numa sinagoga de Satanás ou realmente buscar aquela igreja que vai nos santificar verdadeiramente? Então, é difícil, mas precisamos fazer. E, historicamente, a gente tem 3 marcas. Certo? Quais são as 3 marcas que a gente tem historicamente? Primeira, deixa eu mudar ali para vocês não lerem. Quais são as marcas que a gente tem desde a Reforma, né? Especialmente da Reforma, né? Então, dos reformadores, a gente tirou basicamente 3 marcas, que até a nossa confissão não fala explicitamente que elas são marcas, mas tem uma seção para cada uma delas. Quais são as 3 marcas? A pregação da palavra, da sã doutrina, fiel das Escrituras. Segunda marca, a administração dos sacramentos. Terceira e última marca, como? Se tem uma sarça assim, né, uma coisa assim, a gente considera boa. Terceira marca talvez é mais polêmica, né, que o pessoal menos gosta de falar, que é a disciplina. Então, uma igreja que disciplina. Então, são 3 marcas que a gente traz, que foram pensadas lá desde a Reforma. Mas há uma divergência dos teólogos reformadores, há uma divergência sobre qual que é realmente o número de marcas. Onde a gente tem, primeiro, né, como pregação da sã doutrina, somente uma marca, a gente tem nomes famosos como Bessa lá, ou pregação e administração do sacramento, 2 marcas, a gente teria Calvino, por exemplo, e as 3 marcas, incluindo a disciplina, a gente tem, talvez o mais famoso ali é o Ursinus, que é o que fez o Catecismo de Heidelberg, se não me engano, né? Então, a gente tem essa divergência sobre qual realmente é o número mínimo de marcas para definir uma igreja ou não. Certo? Então, a gente fala de 3 marcas, algumas pessoas falam de 2, algumas só de uma, mas tem pelo menos uma marca para definir se é uma igreja verdadeira ou não. Certo?
Kuyper, por exemplo, ele reconhece apenas duas marcas, que é a pregação da palavra, lá, o praedicate verbi ou administrate sacramenti, que é a administração dos sacramentos. Ele admite essas duas como marcas porque ele fala que somente essas duas são específicas, ou seja, são características da igreja, e somente da igreja. Nenhuma outra instituição tem essas características. Pregação fiel da palavra de Deus e administração dos sacramentos. Isso você não encontra em nenhum outro lugar além da igreja, então ela é bem específica. Ela também são marcas que são instrumentos pelos quais Deus age com sua graça e o seu Espírito na igreja, né? Então meios de graça, os dois são. E são também elementos formativos, né, que entram na formação constitutiva da igreja. Então, por esses motivos, ele fala que essas duas são realmente marcas de toda a igreja fiel a Deus. Porém, ele fala, né, que a disciplina a gente acha em outros lugares, né, como na família, por exemplo, ou até outras instituições, a gente tem essa ideia de disciplina. Então não é algo específico da igreja, não está em coordenação com as outras duas, mas ele fala que mesmo assim ele não tem nada contra em colocar isso como marca da igreja. Afinal, não é específico, mas tem que ter. Tem que ter disciplina na igreja. Por que tem que ter disciplina na igreja? Senão vira bagunça. A gente vai passar por cada uma delas, mas é necessário para a pureza. É necessário para que a igreja se mantenha pura. Sem disciplina, vai virar bagunça que vocês estão falando, ou seja, vai se desvirtuar, vai começar a aceitar o pecado entra e vira costume, vira cultura da igreja e daí degringola tudo, né? Berkhoff, ele que escreveu uma teologia sistemática, ele afirma que elas não são estritamente coordenadas entre si, nessas três marcas, e o reconhecimento da palavra de Deus, sua fiel pregação, seria a marca por excelência da igreja. Então, a marca por excelência, que ninguém nega que isso é uma marca da igreja, seria a pregação fiel da sã doutrina. Então, a palavra de Deus, por exemplo, é que determina como que vai ser a correta administração dos sacramentos. Então, a administração dos sacramentos depende dessa primeira marca. Então, a marca por excelência é a doutrina verdadeira de Deus, a sã doutrina. Por ela que a gente tira como que se administra sacramentos, por ela que a gente tira a base para fazer disciplina. Certo? Então, ela seria a marca por excelência da igreja. E o mais importante, né? Então, na questão da fiel pregação da palavra, seria a mais importante das marcas, independente de todas as demais. E para isso, a gente vai abrir em alguns textos. Abram, por favor, cada um em um. Abram em João 8, João capítulo 8, João 14, 1 João 4 e 2 João, versículo 9. Então, alguém abra em João capítulo 8. Outra pessoa, por favor, em João 14. Outra em primeira carta de João. Eu posso abrir na segunda carta de João. Então, quem achou João 8, leia, por favor, os versículos 31, 32 e 47. Capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Iremos para ele e ficaremos nele morar. Palavras não um pouco fortes, né? Se alguém me ama. 1 João também, quem achou pode ler, por favor. 4, 1 ao 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E 2 João 9 fala que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus.
O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Então, todos esses versículos, todos esses trechos que a gente leu, fala sobre doutrina, fala sobre a palavra de Deus. Fala, muitas vezes, de forma bem enfática e forte, que se alguém ama, vai permanecer na palavra. Se não permanece na palavra, não ama e não tem a Deus, nem o filho, nem o pai. Então, doutrina é essencial. Tanto que muitas vezes a gente ouve e torce bastante assim a orelha, o corpo inteiro, quando falam que pregue menos doutrina. Isso é algo abominável. Muitas vezes a pessoa fala não no sentido de não ensinar a palavra de Deus de uma forma talvez ingênua, mas é algo que não deve ser nunca feito de fato, que é deixar de pregar a doutrina. Doutrina é o que realmente vai nos ligar a Deus. Doutrina realmente é o que mostra que nós amamos a Deus. Então, todo que fala não pregue doutrina, não sabe o que está falando. Porque é o que a gente acabou de ler aqui. A doutrina de Cristo. Nós precisamos da doutrina. Sem a pregação da fiel palavra, nós não conhecemos a Deus, nós não amamos a Deus, nós não temos um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, é essencial que se pregue fielmente a palavra. Por isso que nós gostamos bastante de uma pregação que seja expositiva. Por quê? Qual que é a diferença de uma expositiva para qualquer outra? Expositiva busca expor o que as escrituras, o que o texto está falando, não o que você encaixa, o que você acha legal, o que você acha que vai impactar lá com a cultura e tudo mais. Mas busca primeiramente o sentido inicial daquele texto, para expor o que o texto está falando. Não o que você quer falar com o que aquele texto lá pode se encaixar, mas o que o texto fala. Por mais que não seja muitas vezes sequencial, que também é legal quando é uma exposição sequencial, mas tem que ser expositiva. Tem que expor o que o texto fala. Eu não quero saber o que você acha que pode falar, mas o que o texto realmente fala, o que Deus quer dizer com aquele trecho. Porque é a palavra de Deus. Nós nos sujeitamos à palavra de Deus e não o contrário. A gente não sujeita a palavra de Deus aos nossos pensamentos, mas é o contrário. Então é essencial que tenha doutrina na igreja. Não é algo que deve afastar e assustar as pessoas. Doutrina é ensinamento. Os ensinamentos de Cristo, a palavra de Cristo. Certo? É a marca por excelência e é essencial. Isso não significa que a pregação deve ser perfeita. Qualquer coisinha, qualquer falha que a gente acha, não, pronto, foi embora. Porque, de novo, isso é algo inatingível no nosso momento aqui, no nosso padrão ainda de não completamente santificados. Então, isso é inatingível na terra, mas há um limite. Há um limite onde o desvio da doutrina não deve ser mais aceito. Então, a pregação, sem dúvida nenhuma, não deve ser perfeita, porque é impossível que seja perfeita. Isso não quer dizer que pode ser de qualquer maneira. Então, de novo, quando começa a ensinar que a palavra de Deus não é de fato inerrante, que o ser perfeito, onisciente, errou ao fazer as suas escrituras, isso não é mais um culto, isso não é mais uma pregação. E a gente não tem parte nenhuma em igrejas que fazem isso. Certo? Então, há um limite para o que realmente a gente tolera de erro, que a gente sabe que de fato é errado. Como a gente leu ali, que o Murilo leu em 1 João, né? Se aquele afirma que Cristo não veio em carne, é o anticristo. Certo? Então, existem limites bem definidos, bem claros. Outra marca, então, seria a administração de sacramentos. Então, os sacramentos eles não estão separados da palavra de Deus. Eles não têm conteúdo próprio, eles extraem seu significado e seu conteúdo da própria palavra de Deus. Como a gente costuma falar, é uma encenação. Como a gente vai ter hoje a Santa Ceia, é uma encenação do que a palavra de Deus fala. É um meio de graça, um benefício, onde a gente tem a presença real de Cristo, mas é a palavra de Deus sendo encenada de forma visível para que a gente entenda a graça invisível que nós recebemos. Então, ela depende das Escrituras. Certo? Qualquer negação das verdades essenciais da fé vai alterar, sem dúvida nenhuma, a correta administração dos sacramentos. Não tem como ter sacramento correto com palavra de Deus incorreta. Porque o sacramento depende da palavra de Deus. Certo? Devem ser feitos por ministros legítimos, como a gente coloca, né? Ministradas somente para os participantes qualificados. Então, tem os membros de seus filhos, quando a gente tem batismo, aí tem a discussão sobre os filhos, e quando é Santa Ceia, somente para aqueles membros, né, que a gente chama de comungantes, que realmente sabem discernir o corpo de Cristo. Então, existe todo o cuidado para administrar corretamente os sacramentos. É por isso que a gente tem ministros
legítimos administrando para que isso seja feito com cuidado e de forma correta. A gente não sai por aí administrando sacramentos de qualquer maneira, né? Na nossa denominação, pelo menos, a gente não permite que membros saiam por aí administrando sacramentos de qualquer maneira, para que a gente tenha um zelo para que ele seja administrado corretamente. E sua conexão, então, inseparável da palavra de Deus, bem como as passagens abaixo, né, conferem à administração dos sacramentos uma marca da igreja. A gente não vai ler agora porque está acabando o tempo, eu quero passar pelo último também, que é a fiel exercício da disciplina. Depois a gente vai discutir um outro autor que fala, que nega esses dois últimos pontos também, que é interessante a gente ver o que ele fala também. Mas as igrejas que relaxaram, né, na disciplina, elas vão descobrir, como acho que o Perkov que fala isso, né, um eclipse da luz da verdade e abusos nas coisas santas. Então, qualquer relaxamento na disciplina, não, vamos deixar, não faz nenhum mal, é só uma coisinha pequena. Qualquer relaxamento vai começar a eclipsar toda a luz da verdade. Vai começar a escurecer toda a verdade de Deus. Por isso que é essencial que a gente tenha rigor, que a gente seja realmente rígido nas coisas que são santas, porque a gente não permite que elas comecem a se contaminar, certo? Como o fermento lá na massa. E a palavra de Deus, ela insiste muito nessa adequada disciplina, que deve ser exercida na igreja de Cristo. Vamos ler um pouquinho para encerrar isso aqui? Então abram, por favor, Mateus 18, primeira Carta aos Coríntios, capítulo 5, e Apocalipse, capítulo 2. Mateus 18 tem todo o trecho de como a gente deve abordar os irmãos em relação a erro deles, né? Então, quem abriu lá, por favor, leia o versículo 18. Em verdade, eu digo que tudo que ligaste na terra será ligado no céu. E tudo que desligaste na terra será desligado no céu. Essa parte a gente vai tratar com mais detalhe mais para frente sobre o poder da igreja, como que a igreja administra essas coisas, essa disciplina, né? O direito que tem, quem pode exercer e tudo mais. Então, mais para frente a gente vai tratar melhor desse texto. 1 Coríntios também, que é bem famoso, né? Então, quem achou pode ler o versículo 1 ao 5 e depois o 13. Uma coisa dessa. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Então, os que estão no nosso meio, os que estão de dentro, qual que é o nosso dever? Expulsar o malfeitor. Mas a gente não deve permitir que ele tenha o nosso meio. Esse texto também fala sobre não ter comunhão com eles, nem comer com quem afirma ser de Cristo e tudo mais. Mas o dever nosso é expulsá-los. Não com o objetivo de simplesmente destruí-los, mas para que entregar o corpo a Satanás para ver que se salve a alma. Então, o objetivo da disciplina nunca é o mal daquela pessoa, é o benefício daquela pessoa e de todo o corpo. Então, nosso dever é expulsar. Ali a gente tem Apocalipse também, as cartas do Apocalipse, né? Cristo falando que tem todavia contra ti, né? Que sustentam a doutrina de Balaão, doutrina de tal, que onde fala que ele mesmo vai disciplinar. A gente vê as Escrituras de Cristo sempre disciplinando esses malfeitores, onde é um ponto essencial que a gente precisa manter a pureza da igreja por meio da disciplina, e se for necessário, expulsar. Mateus 18 fala sobre como a gente tem que primeiro chegar na pessoa, se der certo a gente ganha o irmão, senão a gente expõe na igreja, em público, a igreja trata, se não der certo a gente expulsa, certo? A gente expulsa e entrega a Satanás para ver se salva a alma. É necessário que assim faça, que é o caminho que a gente tem lá em Mateus 18, que Jesus nos ensinou. Então, disciplina deve ser exercida na igreja. Não é algo cruel que é feito. Não é algo, como o mundo coloca aí, tanto contra a disciplina, né? É algo que a Bíblia coloca como necessário.
para o bem de todos, do corpo e da pessoa que está sendo disciplinada. Como tem em Hebreus, né? Deus fala que ele açoita todo filho que ele recebe. Onde a disciplina não parece ser boa na hora, mas traz fruto de justiça para manter no caminho. Então, nós somos disciplinados por Deus e nós devemos imitá-lo nisso aqui na forma de governo da igreja. Então, é uma das coisas, não por acaso, que foram colocadas como marcas da igreja. Se a igreja não exerce a disciplina, existe um problema aí, porque ela não está entendendo completamente a palavra de Deus, que a disciplina deriva também da palavra de Deus, da autoridade que a igreja recebe de Deus. Tudo bem? Então, para encerrar, com o passar do tempo, especialmente na Escócia, e o autor que a gente vai trazer é de lá, eles começaram a fazer umas distinções que é interessante a gente pensar entre o essencial e o necessário para o bem-estar da igreja, onde a palavra de Deus é essencial, mas a disciplina é necessária para o bem-estar, não seria essencial. Então, com isso, alguns começaram a achar que, por mais essencial que a disciplina seja, ou necessário, na verdade, não é essencial, seria um erro afirmar que uma igreja sem disciplina não é igreja. Então, remover esse título daquela igreja. Né? Então, a gente faz isso com cuidado. Não simplesmente porque ela parou de disciplinar agora. Seria um pouco esse o ponto. Né? Ou que, por exemplo, achei engraçado ele colocar isso aqui, que eu trouxe também, né? Que os batistas estariam fora da igreja por causa da incorreta administração do sacramento. Então, a gente tem um certo cuidado em não falar que, porque eles fazem uma coisa ou outra diferente, ou não aplicam a disciplina exatamente como a gente, ou nem sequer aplicam, a gente não vai sair por aí afirmando que são seitas. Certo? Então, ele faz essa distinção que é bem útil entre o que é essencial e o que é necessário para o bem-estar. Certo? Então, sem disciplina, eventualmente, isso aqui pode degenerar uma sinagoga de Satanás, mas não remove imediatamente o título, por assim dizer. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente continua ainda em marcas, vendo essa questão do essencial ou não essencial, bem-estar. Ficou alguma questão? Ou algum comentário que vocês queiram falar antes da gente encerrar? Presbítero Ademar, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?